Olá pessoal, eu sou a professora Laisa e sejam bem-vindos. Quando falamos sobre empréstimos e financiamentos, estamos falando de um assunto que pode tanto abrir portas quanto fechar de vez as chances de um negócio prosperar. É como uma faca, pode ser extremamente útil se usada com cuidado, mas também pode machucar muito se for manuseada sem atenção. O crédito é uma ferramenta. Ele pode servir para impulsionar o crescimento do seu negócio, para aproveitar uma oportunidade única ou para resolver uma emergência. Mas, ao mesmo tempo, se for usado sem planejamento, pode se transformar em um peso que sufoca as finanças e impede o negócio de avançar. Vamos aprender mais sobre isso? Antes de qualquer coisa, é preciso entender a diferença entre empréstimo e financiamento. No empréstimo, a instituição financeira coloca o dinheiro na sua conta e você decide como vai usar. É um crédito mais flexível porque pode servir para várias finalidades, como reforçar o capital de giro, comprar mercadorias, pagar fornecedores ou cobrir despesas inesperadas. Já o financiamento é direcionado a um objetivo específico. Você não recebe o dinheiro em mãos, o banco paga diretamente pelo bem ou serviço que você está comprando. É o caso de um financiamento para adquirir um veículo para entregas, uma máquina para produção ou até para reformar o ponto comercial. Saber essa diferença é importante porque cada modalidade tem regras, prazos e taxas diferentes. E é justamente nesse ponto que muitas pessoas erram. Aceitam o crédito que parece mais fácil ou rápido de aprovar, sem avaliar se é a melhor opção para o momento. O primeiro passo antes de pegar qualquer tipo de crédito é responder a uma pergunta muito simples. Por que você precisa desse dinheiro? Parece óbvio, mas muita gente recorre ao crédito por impulso, sem calcular se realmente há necessidade. Às vezes o que você precisa não é de um empréstimo, mas sim de uma reorganização nas finanças. Pode ser que seja possível negociar prazos com fornecedores, cortar gastos desnecessários ou buscar alternativas mais baratas para insumos. Pegar dinheiro emprestado para resolver problemas recorrentes no caixa pode ser como tentar encher um balde furado. O dinheiro entra por um lado e sai pelo outro. Por outro lado, existem situações em que pegar crédito é uma decisão estratégica. Vamos imaginar que você tem uma pequena padaria e recebe a proposta de fornecer 100 bolos para uma grande festa da cidade. Você sabe produzir, tem equipe, tem estrutura, mas precisa comprar ingredientes e embalagens em maior quantidade. Se o lucro da venda, depois de pagar todos os custos e juros do empréstimo, ainda for vantajoso, essa pode ser uma boa decisão. Nesse caso, o crédito é um investimento que vai gerar retorno. Outra situação positiva é quando o financiamento aumenta a capacidade de produção ou reduz custos fixos. Pense em um artesão que aluga equipamentos toda vez que precisa fazer um grande pedido. Se ele financiar a compra desse equipamento, pode acabar economizando no longo prazo e até aumentar a sua produção. Mas, para qualquer decisão, é preciso calcular o custo do dinheiro. E aqui está um dos pontos mais perigosos. Muitas pessoas olham apenas para o valor da parcela, sem perceber o valor total que vão pagar no final. Os juros, as taxas administrativas e até seguros embutidos no contrato podem fazer com que o valor final seja muito maior do que o valor que você pegou. Vamos a um exemplo realista. Imagine que você pegue R$10 mil emprestados com prazo de 2 anos e parcelas de R$600. Parece razoável, mas se você somar todas as parcelas, vai perceber que pagou R$14.400 no total. Isso significa que o custo de ter esses R$10 mil foi de R$4.400. Então a pergunta é, o que você vai fazer com esse dinheiro? Vai render mais do que esse custo extra? Outro ponto que precisa ser avaliado com cuidado é o impacto da parcela no seu fluxo de caixa. Mesmo que os juros sejam baixos, se a parcela for alta, pode apertar seu orçamento e comprometer o funcionamento do negócio. Uma boa prática é garantir que as parcelas não comprometam mais do que uma pequena porcentagem da sua receita mensal. Assim, você mantém espaço para pagar outros custos, investir no negócio e ainda ter lucro. É também muito importante conhecer as linhas de crédito disponíveis. Existem opções específicas para microempreendedores, como o microcrédito produtivo orientado, oferecido por bancos públicos e cooperativas, que costuma ter juros mais baixos e condições facilitadas. Muitas vezes, esse tipo de crédito é mais vantajoso do que o empréstimo pessoal comum, porque foi pensado justamente para quem quer investir no próprio negócio. Outro fator essencial é o prazo de pagamento.
Um prazo maior pode deixar a parcela mais baixa, mas também aumenta o total de juros pagos. Um prazo menor reduz o custo total, mas exige um esforço maior de pagamento. É preciso encontrar o equilíbrio entre manter o negócio saudável e pagar o menor custo possível. Ao assumir qualquer dívida, é fundamental pensar no risco. Ao contratar um empréstimo ou financiamento, você está comprometendo uma parte da sua receita futura. Se o mercado mudar, se as vendas caírem ou se surgir uma emergência, essa obrigação vai continuar existindo. É por isso que, sempre que possível, o ideal é ter uma reserva de emergência para o negócio, justamente para evitar recorrer ao crédito em situações de aperto. Por outro lado, é importante não desprezar o crédito. Quando bem planejado, ele pode acelerar resultados e permitir que você alcance objetivos que levariam anos apenas com lucro reinvestido. Ele pode financiar melhorias na estrutura, modernizar processos, aumentar a produção e até colocar o seu negócio em um patamar mais competitivo. A palavra-chave para que isso funcione é planejamento. Antes de assinar qualquer contrato, sente-se e coloque todos os números no papel. Quanto vai custar no total? Quanto vai pagar por mês? Quanto vai sobrar depois de pagar a parcela? E qual será o impacto do lucro? E, principalmente, qual é o retorno esperado com esse dinheiro? Outra dica fundamental é comparar. Nunca aceite a primeira oferta. Vá a pelo menos 3 instituições diferentes e peça simulações para o mesmo valor e prazo. Muitas vezes a diferença de juros pode ser enorme, e isso significa menos dinheiro saindo do seu bolso. Também é importante ler com atenção todos os detalhes do contrato. Alguns créditos têm taxas escondidas ou seguros que você não é obrigado a contratar, mas que acabam sendo incluídos automaticamente. Pergunte sempre sobre todos os custos e, se não entender algo, peça para explicar de forma clara. Para fechar, quero reforçar que empréstimos e financiamentos não são, por si só, bons ou ruins. Eles são ferramentas, e como toda ferramenta, o resultado depende de quem usa e de como usa. Se você decidir recorrer a eles, que seja com clareza, cautela e um plano bem definido, para que esse dinheiro traga mais benefícios do que problemas. Assim, você transforma o crédito em um aliado para o crescimento, e não em um peso que puxa o negócio para baixo. Para fixar o que aprendemos hoje, não se esqueça de fazer o quiz que estará logo após essa aula. Ele é rapidinho e vai te ajudar a revisar tudo o que você aprendeu aqui. Um abraço e até a próxima!